Quarto padrão: o papel invisível que você assumiu na família. Esta série é sobre as 7 lealdades invisíveis que fazem você repetir o mesmo tipo de homem. E se você é homem, o mesmo tipo de mulher. Hoje, no quarto padrão, você vai entender como o papel invisível que você assumiu na infância continua determinando o tipo de homem ou de mulher que você atrai para a sua vida. Você não escolhe homens problemáticos por azar, por falta de sorte ou por, sei lá. Você escolhe esses homens problemáticos que combinam com o papel que você assumiu dentro da sua família lá na sua infância, e depois esse papel continua rodando dentro de você. E talvez você nunca tenha percebido, porque esse papel foi criado lá quando você ainda era criança. E agora ele virou a sua identidade. Ele virou quem você é, que você assume tão bem aquele papel que você faz isso no piloto automático. E o que são papéis invisíveis? Agora no nosso já no segundo ponto, né, nós vamos entender o que são esses papéis invisíveis. Então, para que você possa compreender, em muitas famílias, sem perceber, as crianças, elas assumem papéis emocionais. Uma filha que precisa ser forte, que precisa ser a responsável, a conselheira da mãe, e que também ela não pode dar trabalho, que ela também é uma mediadora entre os conflitos dos pais. Ela precisa salvar esse relacionamento dos pais, e ela também precisa salvar muitas vezes os irmãos, ela precisa salvar aquelas pessoas que estão próximas, porque assume papéis que não eram seus. E aí ocorre toda essa desordem que ela acredita que aquela função, aquela identidade, quando ela passa a ser adulta, ela acredita que para ela existir e ter significado, ela precisa cumprir aquela função. Aquela que segura a ponta de tudo, né? Aquela que mantém a casa, que mantém a família unida. Ela não escolheu isso conscientemente. Ela percebeu que, para esse sistema funcionar, alguém precisava ocupar aquele papel. E por que não ela? Se ela percebeu que se ela fosse forte, as coisas funcionavam. Ela percebeu assim que também ela ocupou esse papel para pertencer, para ela ser amada e para manter a família de pé. Então ela não ocupa assim: "Ai, agora eu vou assumir esse papel e pronto". Começa aos poucos, né? Tudo na vida começa aos poucos, até mesmo para elevar a nossa consciência, ou a gente não vai aprender tudo de uma vez, precisamos aprendendo aos poucos. Assim como a gente vai para a escola, aprende as vogais, aprende unindo as vogais com as consoantes, até que a gente consiga fazer uma escrita, uma leitura, e não é tudo de uma vez só. Então, para compreender como esse papel é construído, precisamos compreender que aos poucos é construído, assim como andar, você já não sai correndo, você cai muitas vezes, levanta e de repente você anda naturalmente. Eu trouxe novamente várias visões e quero dizer para você que, para você compreender bem como do que estamos falando, eu gostaria que você revisse os 3 primeiros episódios dessa série, porque tudo está interligado, é uma sequência, e talvez apenas um vídeo solto não faça sentido. Por isso eu fiz esta série de 7 capítulos, como se fosse que cada dia você aprende um pouco mais a desenvolver essa percepção de onde vem a sua identidade, como a identidade do ser humano é formada, tanto a sua quanto a minha, que é formada por padrões repetidos, e eles acabam sendo a nossa identidade futura, e dificilmente, quando não entendemos,
nós conseguimos sair desses padrões, porque eles são automáticos. Começamos hoje no terceiro passo aqui pelas constelações familiares, já que a gente colocou esse papel da criança que assumiu responsabilidades, né? Quando existe um pai ausente, uma mãe fragilizada, muitas vezes até ela é abusada fisicamente pelo esposo, ou ela veio trazendo questões já que não foram vistas lá da sua ancestralidade, né? Um conflito que não foi resolvido, uma perda dentro do sistema familiar que não foi elaborada, que muitas vezes também acontece, não apenas da filha assumir o papel, quando uma mãe acaba falecendo muito nova, essa filha acaba assumindo um papel da esposa, do pai, não no sentido sexual, mas no sentido de assumir um papel de levar, de ser a mãe dos irmãos, de cuidar da casa. Ela passa a ter uma responsabilidade que ainda não deveria e nunca seria a dela, ou até mesmo quando a mãe vai embora, ou quando a mãe está ausente por causa do trabalho, ou a mãe está ausente por causa também de bebida, por ser alcoólatra, ou porque ela também não lida com as questões dela, né? Uma criança passa a assumir um lugar que não é dela, ela vira uma parceira emocional do pai, uma substituta também desse pai ausente, então parceira da mãe, no caso, né? Ela também fica responsável pelos irmãos e ela é a forte da casa e, em alguns casos, também financeiramente, essa pessoa que ela traz o sustento da casa, né? Então, o problema aqui é quando ela cresce, né? Essa pessoa cresce, vai ter a vida dela e ela assumiu papéis que não eram delas, que não era dela. E por causa disso, ela virou forte, né? Ela virou a pessoa responsável e ela não escolheu nada desses papéis conscientemente. Ela percebeu que para o sistema funcionar precisava às vezes se deixar de lado e manter a casa em pé. Cresceu e jamais conseguiu lidar com o lugar dela como a criança, às vezes, por mais que ela era mais velha, ela precisou assumir tantos papéis que ficou difícil dela saber qual era o lugar dentro do sistema familiar. Então ela virou a responsável por toda essa questão. E ela continua vivendo esse papel depois na vida adulta e ela vai querer encontrar no parceiro aquele mesmo modelo que já era anterior. E então ela escolhe homens que precisam ser salvos, guiados ou até sustentados financeiramente, porque esse é o lugar onde ela aprendeu a existir. Muitas vezes ela pensa que precisa sustentar esse homem, não apenas o psicológico, o emocional, mas financeiramente aquele homem, ele não é o provedor, aquele homem não é emocionalmente capaz de ser o parceiro da família, ela está posicionada num lugar que às vezes já inconscientemente ela era ou o marido da mãe, ou então, às vezes, também muda de papel a esposa do pai, emocionalmente falando, aqui não, e não, claro, na base que você pode ter pensado aí sexualmente. Esse tipo de colocação, ele gera um conflito na vida adulta e também o lugar de pertencimento na família que ela vai construir. Então, ela vai repetir esse modelo de homem indisponível. Voltamos no quarto ponto, vamos ver o que Freud fala sobre isso. A adaptação para sobreviver dentro daquele ambiente. Essa mulher, esse homem, também pode ser esse homem, ele precisou criar dentro dele uma adaptação, ele precisou se adaptar quando houve uma ruptura, talvez com aquela pessoa que abandonou, ou talvez que morreu, aquela perda de um familiar, que ela teve que se adaptar para um outro lugar. E esse mecanismo, ela criando dentro dela mecanismos para poder viver ali, né? Então Freud já mostrava que a criança
adapta a personalidade para sobreviver ao ambiente emocional. Cria uma nova personalidade para poder sobreviver ali dentro, para viver, viver não digo porque ali está sobrevivendo, né? Nesse ambiente emocional. Se ela se demonstrar fragilidade, não é um lugar, não é seguro para ela. Ela aprendeu a ser forte, então ela tem que continuar. Ela aprende a ser forte desde criança e às vezes se torna aquela pessoa adulta que não consegue lidar com os sentimentos, porque ela precisa mostrar que ela é forte. Se ela pede atenção, gera uma rejeição, ela aprende a não precisar de ninguém. E ali é onde que essa mulher adulta, quando vai para um relacionamento, ela pensa que não precisa de ajuda de ninguém, então ela dá conta de tudo sozinha, carrega tantas responsabilidades que não seriam delas, justamente porque o parceiro precisa ser semelhante a tudo aquilo que ela já viveu. Esse mecanismo, ele transforma numa estrutura psíquica, a maneira dela se comportar no mundo. O que começou com uma estratégia apenas de sobrevivência na infância, vira um padrão afetivo aqui na vida adulta. Por isso que Freud explica sobre a adaptação para sobreviver no ambiente, que depois na vida adulta ela continua reproduzindo esse mesmo modelo. Esta estrutura é como uma estrutura de uma casa, a estrutura psicológica. Jung fala sempre da persona. A persona é o arquétipo da salvadora. Ali, essa pessoa cria dentro de si um arquétipo da salvadora. Aquilo que a gente comentou antes, que você, para ter uma ideia do que é um livro, existe uma ideia anterior. Falou de um livro, você já vai imaginar dentro de si o que é um livro. Então, essa menina aprendeu que precisava ser madura demais, ela aprendeu que precisava ser responsável demais e emocionalmente disponível demais. Ela criou uma persona de forte, de cuidadora e de salvadora. Então, ela precisa sempre ser a pessoa que salva outras, ela precisa manter-se forte, mesmo diante de algumas fragilidades, e ela precisa sempre salvar alguém, por isso que ela atrai esse tipo de homem que ela precisa salvar. Mas a sombra dela carrega então esse cansaço, ela está esgotada, ela está cansada de ser essa pessoa que salva, ela cria uma carência interna e o desejo de ser cuidado, um medo enorme essa sombra, no caso, o medo enorme de depender de outra pessoa. Na verdade, então, toda persona, ela tem o lado sombrio, no caso, que seria a sombra e a luz disso. Então, a luz, ela é forte, digamos que vamos dizer forte, a cuidadora, a salvadora, mas a sombra que ela carrega é o cansaço, a carência, o desejo de ser cuidado e o medo de depender do outro. Então, tudo existe um lado sombra, os arquétipos têm o lado sombra e o lado luz. É preciso compreender esses dois lados, só que ela não sabe mais acessar essa parte do lado sombra, né? Então, ela escolhe homens que confirmam a sua persona. Homens confusos, frágeis, indecisos e que precisam dela. E aí também ela só se sente útil, ela se sente que tem uma utilidade quando ela pode ser útil para os outros, mostrar esse lado forte, esse lado que salva o outro. Já no sexto ponto, nós veremos, pelo lado da neurociência, que a identidade ela vira um piloto automático. É como aquilo, quando você aprende a dirigir um carro, você observa como fazer a marcha, você observa que momento que você vai colocar a primeira, a segunda, a terceira, mas de repente você aprende a dirigir e você nem olha mais como você está dirigindo, né? Então, um comportamento que ele é repetido por tantos anos, ele vira uma identidade neural.
O cérebro, para economizar energia, ele repete padrões. Então, a gente aprendeu a dirigir, a gente continua repetindo, faz aquilo no piloto automático, não é mesmo? Então, se você passou a vida sendo forte, responsável, a que resolve tudo para os outros, a que dá conta, o seu sistema neural, ele se sente desconfortável diante de um homem maduro, estável e emocionalmente disponível, porque aquilo é diferente de tudo que aprendeu, então aquilo vai entrar em choque com a sua realidade. Porque ali você não vai mais, a pessoa não vai mais ter função. Que função ela vai ter se ela não precisa mais ser aquela forte, a salvadora, né? E sem função, você sente que perde o valor. Então, quando a gente pensa que a gente não tem valor ali, a gente já fica. Aquilo não é bom para a gente, aquele companheiro não é bom. Nós vamos trazer um novo. Hoje eu trouxe uma nova visão, que é a visão do pai da física quântica, que é Max Planck. Ele explica sobre a consciência como base da realidade. Ele disse que a matéria não é a base da realidade, mas a consciência é. E para entender um pouco sobre isso, por exemplo, a matéria, o celular físico, ele não é a realidade para que nós nos comunicamos. Por exemplo, se ele está descarregado, mesmo que eu carregue ele e ele não está conectado não está conectado na internet, não vai trazer aquilo que precisa. Então, antes mesmo também desse celular físico existir, ele precisou primeiro ser pensado, né? Então, para entender aqui onde cabe esse tipo de interpretação, o significado que sustenta toda a identidade interna, ele é organizado depois para ser manifestado no físico. Primeiro ele foi organizado dentro. Alguém pensou como que esse celular iria se comportar, como que a mensagem ia ser transmitida. Ela ia ser transmitida de uma rede invisível. Então, quando você pensa num celular, numa mensagem que chega de um lugar tão distante e de uma forma tão simultânea, você pensa que existe dentro do ser humano apenas dois sentimentos. Para entender, eu trouxe essa forma da identidade da internet, do celular, porque dentro do ser humano, o nosso corpo físico, ele representa somente o hardware, a parte material é o corpo físico, mas o que comanda o nosso corpo físico é a parte neural. Então, no caso, dentro de nós, existem apenas dois sentimentos, que é o amor e o medo. Ou nós vamos trazer mais coisas boas para nós e tudo que está relacionado ao amor, ou tudo que está relacionado ao medo. Então, a consciência que está estruturada no papel dessa salvadora, da forte, da sustentadora e da cuidadora, foi o que construiu esse corpo físico, digamos, o corpo emocional da mulher. O corpo físico dessa mulher é apenas essa parte que carrega toda essa estrutura interna que foi construída e que agora essa mulher atrai esse tipo de homem que tem dentro dele também esse software que traz essa vibração. Por exemplo, quando você liga o YouTube, você vai trazer aquilo que está relacionado ao que você clicou ali. Você clicou em autoconhecimento, você quer saber mais sobre física quântica, sobre leis universais, o vídeo aparece para você, senão não vai aparecer, porque você não está, dentro de você, não está buscando aquilo, então não vai aparecer para você. Então, essa pessoa que teve que ser forte, teve que ser a salvadora, a cuidadora, ela vai tender a organizar as experiências que confirmem aquela identidade. Então, é como você clicar ali, vai trazer mais daquilo. A realidade vai responder ao campo de informação que você emite. Você emite uma frequência de amor, vai trazer mais amor.
emite uma frequência de medo, vai trazer tudo que está relacionado ao medo, tanto doenças físicas como emocionais, como ansiedade, depressão, tudo que está ligado ao medo vai trazer mais daquilo. E tudo que está ligado no amor, e eu quero te dizer, você vai pensar assim, mas então eu nunca vou me curar porque eu trouxe toda essa carga aqui para construir a minha estrutura emocional e a minha identidade? Olha, eu te digo que existe como você mudar tudo isso, porque existe o autoconhecimento e se você nunca viu falar sobre mim e chegou aqui pela primeira vez, meu nome é Clarice Stasiak, eu sou escritora do livro A Revelação do Segredo, vou deixar o link ali para você adquirir o e-book através da Hotmart, mas eu construí um curso para que você faça essa jornada para construir a sua nova identidade, que é o Semente de Mim. Por que Semente de Mim? Porque aí você vai escolher a sua semente para que a sua semente seja sua nova identidade. Por isso que tudo que foi construído, ele pode ser reconstruído a partir do amor, a partir do autoconhecimento. Então o link vai estar aqui embaixo e peço para que você se inscreva e também comente os seus insights sobre esse assunto, se faz sentido, se você já tinha ouvido falar sobre isso, ou se agora faz sentido sobre os seus relacionamentos, entende? Então é muito importante a gente conhecer como a gente funciona. Se a gente não sabe como, a gente vai repetir esse mesmo padrão. Por isso que muitas vezes a gente repete as mesmas coisas, mas quer um resultado diferente. Mas o que governa é tudo o que está dentro desse nosso corpo físico, né? Então, você não atrai apenas pessoas, você organiza experiências coerentes com quem você acredita que é. Amor ou medo. No fundo, tudo que você faz ele vem desses dois lugares, do amor ou do medo. Ou você age por amor ou você age por medo. Muitas vezes a gente chama de amor, mas é medo disfarçado, medo de ficar sozinha. Então a gente tem que perceber que tipo de relacionamento estou traindo. Um relacionamento que vem para preencher aquele medo, medo de ficar sozinha, ou um para compartilhar as crenças herdadas lá na infância de que é um casamento, do que é uma união, né? Porque eu preciso ser forte para ser amada e sentir medo se for rejeitada, entende? Esses pensamentos, essa união, ela se transforma na nossa identidade e vira uma crença. E a gente pode mudar essa crença, com certeza pode, através da emoção, né? Então a gente vai ter que perceber tudo isso e agora eu vou fazer uma colocação aqui para você entender do que a gente falou. Uma integração de tudo que a gente falou aqui. O Freud, ele mostra que nós precisamos nos adaptar ao ambiente. O Jung, ele mostra aquela máscara que a gente cria, aquela persona, uma máscara para mostrar ao mundo que a gente é. As constelações familiares, elas mostram que a gente está posicionada num lugar, um lugar sistêmico. A neurociência mostra o nosso condicionamento, o nosso corpo foi tão condicionado a sentir aquelas emoções que agora a gente busca lá no parceiro a mesma emoção para mostrar que a gente é ela. A gente, digamos, para ter sentido na vida, precisamos novamente daquela emoção. E Max Planck, ele aponta que a consciência estrutura a nossa realidade. Que primeiro a gente vem primeiro a consciência, o pensamento, a emoção, para depois transformar na nossa realidade física, como eu dei o exemplo do celular. E tudo converge para o mesmo ponto. Você pode estar vivendo um relacionamento a partir de um papel infantil, não a partir da mulher adulta que você é. E você pode perceber isso em muitas mulheres adultas e muitos homens adultos que são emocionalmente indisponíveis porque também trazem todo esse papel da infância que ainda não cresceu emocionalmente.
Você não nasceu para ser a base emocional de todo mundo. Você não precisa sustentar homens para merecer amor. Você não precisa ocupar um papel para existir. Você pode sair daquele personagem, sair daquela máscara e pode também, quando você sai desse papel, atrair um homem que mude o jeito de você ter um relacionamento, porque você já não está mais ocupando aquele papel, aquela identidade antiga. Então eu quero deixar um pedido aqui para você. Se esse vídeo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários: eu reconheço o papel que eu assumi e que agora também posso assumir o meu próprio papel. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos desse episódio, dessa série, porque apenas estamos no quarto, e se você quer saber os primeiros, clica ali e assista o primeiro, o segundo, o terceiro e agora o quarto, né? E compartilhe esse vídeo com uma mulher que precisa disso, que ela sempre precisou ser forte para a família. E nos vemos no próximo episódio dessa série.